Amém? O tema é sobre propósitos. Eu tenho falado sobre propósitos algumas vezes na igreja, e eu creio que descobrir propósitos está muito relacionado com o nível de intimidade que temos e o nível de cura que temos de Deus na nossa vida. Existem coisas que nos prendem, elas estão relacionadas ao passado e ao futuro, né? A gente está tão preso ao passado que as situações do passado às vezes amarram possibilidades de Deus manifestar propósitos. Mas também estamos tão preocupados com o futuro que também não temos tempo de ouvir a voz de Deus e de entender quais são os seus propósitos. Irmãos, nós podemos não ter tudo o que queremos. Você tem tudo o que você quer? Nem sempre, né, gente? Nem sempre temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos, não é verdade? Deus tem sido extremamente provedor, não é verdade, queridos? Ele, em momentos tão específicos da nossa vida, tem sido um Deus um socorro tão presente em momentos tão difíceis. Então, eu espero que Deus nos alcance no entendimento de propósitos dele. Eu quero começar, antes de ler o texto que vai nos servir de base, eu quero começar a trazer o entendimento de que expectativas nem sempre são propósitos. Deus não atende expectativas, mas Deus cumpre propósitos. Repita comigo: Deus não atende expectativas, mas cumpre propósitos. Feche os teus olhos por um instante. Paizinho, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui. E, ó Deus, pedir ao Senhor que o entendimento de propósitos eternos, duradouros, irrefutáveis do Senhor, ó Deus, se manifestem na vida de cada filho que está aqui esta noite. Que a nossa vida seja alvo de profundos propósitos do Senhor. Mesmo que esses, ó Deus, venham de confronto às expectativas que temos da vida, do futuro, daquilo que pretendemos viver, Senhor. Nós sabemos que os teus propósitos são sempre maiores que as expectativas que criamos. Portanto, Deus, que o nosso coração seja boa terra, para que seja afirmado princípios, ó Deus, que norteiem a nossa história, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra, irmãos. Quero agradecer e quero louvar a Deus pela vida do pastor André, que de fato tem sido uma grata surpresa em Deus na minha vida. Números capítulo 13, os primeiros 3 versículos. Esse é um texto muito conhecido, irmãos, e eu estava orando a Deus e dizendo: Deus, eu quero apenas ser um canal do Senhor, eu quero que tu passes por mim e ministre aos teus filhos. Amém, irmãos? Talvez eu diga aqui coisas que você já ouviu esses dias, mas que Deus quer selar nesse último dia, coisas importantes que vão nortear, quem sabe, os teus meses, o teu futuro, os teus próximos anos, no nome de Jesus. Você recebe essa palavra aí? Capítulo 13, os primeiros 3 versículos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral deles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém, amados? Essa história é muito conhecida e você conhece, sobretudo agora que nós estamos, por esses dias, há uma novela que falou muito, né, da saída do povo de Israel, da saída do cativeiro egípcio. Então está muito aflorado na mente das pessoas.
Mas existem princípios tão profundos aqui, gente, que eu acho que vale a pena pensar com detalhes e entender o que Deus está falando e como nós cremos que a Bíblia ela é atemporal, né, gente? Esse texto não teve a validade apenas para os filhos de Israel que estavam sendo oprimidos. Esse texto também tem um norte para a nossa vida. Esse texto tem um princípio que vai estabelecer uma conquista nova para nós. Pois bem, Moisés já estava no coração o desejo colocado por Deus de entrar na terra e possuir a terra, que era um propósito de Deus, que era uma promessa de Deus. Sabe, amados, nós temos muitas promessas do Senhor. Quantos que estão aqui têm promessas de Deus? Muitas, não é verdade? Algumas já descobrimos, outras vamos descobrindo na medida em que nos expomos às Escrituras, nos expomos a ambientes proféticos como esse, nós vamos descobrindo. Mas tantas outras vezes nós precisamos renovar propósitos. Sabia, gente, que os propósitos, eles podem ser esquecidos por nós. Por quê? Porque nós estamos numa correria muito grande. Nós temos expectativas em relação à vida, em relação ao que queremos da vida. E em determinado nível isso é compreensível. Nós criamos expectativas, nós planejamos, sobretudo para os filhos da gente. Eu tenho 2 filhos, um de 18 e um de 13. Eu tenho planos, né? E eu crio expectativas em relação aos meus filhos. Mas a maioria das pessoas que já têm os filhos criados, eles vão dizendo, eu queria que o meu filho tivesse seguido esse caminho, mas meu filho foi por outro caminho. Por quê? Porque nem sempre nossas expectativas estão relacionadas com o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus, ela está relacionado com a visão que temos. E a cada dia, essa visão sendo renovada em nós, para entendermos que direção Deus tem dado para nós. Talvez a maior confusão que tenhamos é justamente descobrir onde é que Deus quer nos colocar. O que é que Deus tem para a gente? Você já mudou de ideia, irmãos? Quando eu comecei meu ministério, eu faço 10 anos de ministério pastoral, mas envolvido em liderança da igreja desde muito novo. Veja vocês, eu sou um indivíduo extremamente desafinado. Eu não consigo acompanhar nenhum instrumento. Pois é, mas eu achava muito lindo os irmãos ministrando aqui na frente. Eu disse, eu vou ser do louvor. Não, eu vou começar a cantar. Gente, mas foi um desastre total, não deu para mim. Mas então me envolvi em outras coisas, no reino. Até que em dado momento, o ambiente da palavra, da ministração da palavra, sabe, o convívio no reino de Deus, foi me trazendo clareza dos propósitos do Senhor na minha vida. Quer que eu te diga uma coisa, amados? Você não está aqui por um acaso, e talvez seja extremamente redundante dizer isso para você. Mas você está aqui para Deus firmar propósitos na sua vida. Amém, amados? Eu creio absolutamente nisso. E eles serão renovados. Ou talvez, irmãos, precisemos repensar a nossa caminhada à luz de uma nova visão. Eu creio que cada dia que estamos nesse ambiente, Deus traz uma revelação nova, amém? A palavra se renova, e eu creio nisso. Você escutou esse texto muitas vezes, muitas e muitas vezes, mas eu estou crendo que haverá uma revelação nova na sua vida. Primeira coisa que eu observo nesse texto aqui, que é o seguinte: ao espiar a terra, ao olhar a terra, foi enviado 12 homens, 12 príncipes, diga 12 príncipes. Não foram quaisquer pessoas, pessoas nobres. Ei, Deus escolhe pessoas importantes para viver um tempo significativo da vida dele aqui na terra, da implantação do reino dele. Você é um príncipe, amém? Você pode dizer isso para o irmão que está do teu lado, você é um príncipe, meu irmão. Eu não vou repetir isso muitas vezes não, tá, gente? Eu não vou ficar toda hora, fique em paz. Eu não vou ficar toda hora pedindo para você dizer para o teu irmão alguma coisa, não.
É só para você entender que você é muito importante para Deus. Sabe que faz toda a diferença, gente? Quando a gente sabe quem é no reino, quando sabemos quem somos no reino. Somos filhos de Deus, amém, amados? Somos aqueles que fomos escolhidos pelo Senhor, somos a raça eleita, sacerdócios santos no Senhor, amém, amados? Deus não manifestará propósitos em uma nova geração, não haverá necessidade de manifestar-se uma nova geração. Nós somos a geração que viveremos propósitos de Deus. Você crê nisso? Eu creio nisso, amados. Não há um cântico, eu não vou cantar, fique em paz. Mas não há um cântico que Deus levantará uma nova geração, né? Se nós não nos levantarmos, Deus levantará. Mas em nome de Jesus, a igreja aqui, Deus está levantando uma geração de príncipes, amém, amados? Príncipes precisam ter características específicas. São nobres e sentimentos nobres. Quando Moisés escolhe esses homens para que eles espiem a terra, eles são escolhidos porque eles são os cabeças das suas tribos. Eles são homens que são referenciais. Eles são homens que, amados, têm uma influência. Sabia que nós somos extremamente olhados pelas pessoas? Você, amados, é um influenciador. A tua visão vai estabelecer uma rota nova para muita gente. A tua palavra e a tua proclamação, ela dará rumo à vida de muitas pessoas. Existem muitas pessoas que estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Está aguardando a tua manifestação como filho de Deus. Então a visão que eu tenho da minha conquista, a visão que eu tenho do propósito de Deus e o relatório que eu vou dar daquilo que Deus tem para a minha vida, vai estabelecer o nível de conquista que eu vou viver e o nível dos propósitos e a intensidade dos mesmos na minha vida. Olha, gente, quando a gente olha o texto bíblico assim, rapidamente, a gente fica pensando assim, depois de tantos milagres que Deus fez, depois de tantas coisas lindas que Deus fez com Israel, agora esse povo vai entrar em Canaã, vai conquistar a terra, vai criar os filhos, não é verdade? Vai poder crescer, vai poder prosperar. Mas na verdade, quando esses príncipes foram olhar a terra, eles perceberam que a terra não era uma terra livre, a conquista não era fácil, viver os propósitos de Deus nem sempre é fácil, há um preço a viver os propósitos de Deus, gente. Nós não podemos comprar alguma coisa de valor ou obter alguma coisa de valor sem pagar o preço. Tudo tem uma etiqueta, amém, gente? Tudo tem uma etiqueta. Você vai numa loja, você quer uma coisa linda, bonita, bacana, você já se vê nela. As mulheres são bem especialistas nisso, né? Quando elas vão vitrinar no shoppings. Teve alguma mulher que já foi vitrinar no shopping? Já foi, gente? Sabe o que é isso? Olhar as vitrines, você não foi comprar nada, você só foi olhar lá as vitrines. Mas ela já se vê lá naquele vestido. Eu vou ficar lindona nesse vestido. Né? Tem homem também muito, muito vaidoso. Mas quando você entra na loja, tem uma etiqueta, tem um preço. Ei, irmãos, o preço que você estiver disposto a pagar está relacionado com o nível de propósito que você vai viver de Deus. Você está entendendo? Quantos estão me acompanhando? Nada é de graça. O ministério, uma vida que não custa nada, irmãos, é uma vida que não tem significado. Tudo na vida vai te custar alguma coisa. Vai te custar, amados, talvez um remanejamento de propósitos. Talvez você precise repensar a tua história a partir dessa série de palavras que foram ministradas aqui. Eu pensei que eu ia viver um tempo desse jeito. Eu pensei que a minha vida ia tomar esse rumo. E de repente Deus faz tudo diferente. Veja bem, quando esses homens, eles olharam a terra, qual a visão que eles tiveram? Diz o texto que eles ficaram 40 dias espiando a terra. Gente, existe um tempo
em que Deus estabelece para cada um de nós, que vai determinar onde você vai chegar. Eu não sei e não conheço absolutamente ninguém, apenas o pastor André aqui, e fiquei conhecendo recentemente o pastor André aqui também, né? Pois é, as únicas pessoas que eu conheço aqui. Mas a visão que eu tiver da minha conquista, a visão que eu tiver do lugar em que eu vou entrar, vai estabelecer se eu vou viver a totalidade do que Deus planejou para mim ou não. Quando os espias olharam a terra, verificaram que a terra havia homens morando lá. Ou seja, eles deveriam conquistar a terra. Meu Deus, mas não é uma promessa? Mesmo quando Deus promete, eu preciso conquistar alguma coisa? Amados, tudo tem um preço, gente. Ei, tudo tem uma etiqueta. Eu preciso pagar o preço. Por que é que eu tenho que pagar o preço? Eu não estou falando do preço da redenção. Esse Jesus já pagou, amém, gente? Eu estou falando do preço de ser forjado. Eu estou falando do preço, amados, de ter o caráter de Deus implantado em nós. Eu estou falando do preço, amados, de ter uma vida de intimidade com o Senhor, de ser sensível à voz do Senhor. Quando Ele olha para a terra, amados, e 40 dias eles fazem isso. São 40 dias de oportunidades. Deus está dando a todos vocês um tempo, e talvez não seja estabelecido 40 dias, talvez tu estejas vivendo 2, 3 anos, 5 anos, amados, e que você ainda não esteja vivendo a plenitude de propósitos de Deus, ou a totalidade das promessas de Deus, mas é um tempo de você começar, amados, a afinar o teu discurso com o que Deus tem para a tua vida. São oportunidades, 40 dias. E nesses 40 dias, Deus deu sinais. Ei, amados, ninguém passa sem ser sinalizado por Deus. Eu não acredito em silêncio profético. Os períodos entre o Antigo e o Novo Testamento, há um período de 400 anos. Há quem pense num silêncio profético. Eu não acredito em silêncio profético. Pode até não ter acontecido não redigiram nada, mas Deus não deixou de falar ao seu povo. Ei, gente, em nenhuma circunstância da sua vida, Deus calou-se para você. Amém, amados? Receba isso aí em nome de Jesus. Dá sinais. Quais foram os sinais que esses homens tiveram? Eles trouxeram cachos de uvas, romães e figos. Ou seja, era um sinal que Deus estava dando que a terra era boa, de que a promessa era uma promessa verdadeira. Pois bem, vocês conhecem o texto, eles voltam para prestar o relatório, depois de um período, amados, de espiar a terra e de sinais de Deus. Aí é que determina a conquista de um povo. A visão que temos do que Deus está fazendo determina a nossa conquista, determina o nosso avanço, determina até onde vamos, determina o nível de presença de Deus que teremos na vida. Amados, vai determinar se seremos significativos para a nossa geração, ou se de fato Deus terá que levantar uma nova geração para fazer talvez o que eu não me disponho a fazer. Por quê? Porque o meu relatório não é um relatório que, amados, aponta, sinaliza alguém que deseja pagar um preço. Eles trouxeram um relatório e disseram, de fato a terra é muito boa. De fato a terra é promissora e a terra parece que é uma terra propícia para que a gente se estabeleça ali, sabe, crie os filhos, porque eles viveram no opróbrio, viveram, amados, distante de todo sonho. Você imagina alguém viver sem sonhar? Alguém que vive sem sonhar, amados, ele está, amados, encaminhando-se para a morte. O que nos impulsiona são os sonhos.
O que nos impulsiona é o desejo de avançar, é o desejo do novo, amém, amados? Encher o nosso coração de coisas tremendas do Senhor. Então 10 dos 12 príncipes que foram a espiar a terra, vieram com um relatório: olha, é muito boa, porém, existem gigantes, porém, existem dificuldades, homens guerreiros dos quais nós não seremos capazes de vencê-los. Irmãos, veja bem, Deus já mostrou que Ele é Deus. Deus já havia dito em alguns outros momentos que Ele era Deus. Mas nós temos uma tendência enorme a deixar que as vacas magras devorem as vacas gordas. Ei, pense comigo, não deveria ser o contrário, gente? As vacas mais robustas, as mais fortes, mais nutridas, não deveriam engolir as vacas mais magras, sim ou não? Sim, isso é uma questão de lógica. Mas por que é que o texto está falando lá, eu estou falando do episódio lá, do texto de José, lá com a visão profética que ele tem, quando ele diz que haverá um tempo em que as vacas magras vão engolir as gordas. Sabe por quê? Sabe o que é que eu aprendo com esse texto? É que muitas vezes nós vivemos tantas palavras de Deus, tantos propósitos do Senhor, tantas promessas, que quando você vem dominicalmente a celebrar ao Senhor, ou você tem um tempo durante a semana, Deus colocou algo no teu coração, Deus aqueceu o teu coração, Deus te deu um sonho espiritual, mas de repente, alguma coisa ruim acontece, alguma adversidade vem, parece apagar tudo aquilo que Deus fez. Você está entendendo, está me acompanhando? Por quê? Porque nós temos uma tendência a olhar muito para as coisas difíceis. Irmãos, a nossa visão determinará onde nós vamos chegar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Ei, se os teus olhos, se a tua visão for uma visão espiritual, toda a tua vida será norteada pelo Senhor. Amém, amados? Eu quero abrir um parênteses aqui, amados. Eu gosto muito de um texto do Evangelho de Marcos, quando fala do milagre de Jesus, e o milagre que Jesus faz em 2 etapas. Quando Jesus vai e pega e lança saliva aos olhos de um cego de nascença. Vocês conhecem o texto. Pois bem, a pergunta que Jesus faz a um cego de nascença, depois que aplica a saliva aos olhos desse homem, ele pergunta: tu vês? Aí o cego vira-se para ele e diz: vejo homens como árvores que andam. Ei, gente, já é alguma coisa, não é? Não via nada, agora está vendo homens como árvores que andam. É alguma coisa. Mas homens são homens e árvores são árvores, amém, gente? Ninguém está vendo homens como árvores, né? Homens são homens. Então, Jesus vira-se para esse homem e, erguendo as mãos sobre a vida dele, diz o texto, impondo-lhe as mãos sobre a vida daquele homem, aí então a sua vista é totalmente restabelecida. O que eu aprendo com isso? Jesus, será que por alguns instantes perde o poder divino? Será que a deidade de Cristo, será que a divindade de Cristo naquele momento foi tirado por alguns instantes? Será que ele deixou de ser o Deus encarnado por alguns instantes, gente? Por que é que às vezes nós precisamos de um segundo toque para entendermos propósitos divinos e eternos? Aquele homem não precisava apenas ser curado, amados, de uma patologia, não, amados, de um problema físico, não, queridos. Ele precisava ser, amados, curado daquilo que travava a alma dele. Eu comecei a palavra desta noite dizendo que algumas coisas do passado nos travam, mas também algumas coisas do futuro. Veja que quando você observar esse texto, Jesus manda que esse homem saia da aldeia. Primeira ordem. Por que o milagre não podia ser na aldeia, gente? Não, só podia ser lá fora da aldeia. Por quê? Porque aquela aldeia, apesar de ser uma aldeia, amados, onde André,
onde Filipe, amados, foram oriundos dali, nasceram ali, era uma aldeia de incrédulos. Ei, propósitos não podem ser estabelecidos num ambiente de incredulidade, gente. Quantos estão acompanhando aí? Digam glória a Deus. Ele manda sair. Por quê? Porque ele queria ampliar a visão daquele homem. Meu irmão, você quer viver propósitos de Deus? Quem quer viver absolutamente, totalmente, irrestritamente os propósitos do Senhor? Diga amém aí, diga um glória a Deus. Faz alguma coisa aí. Então você tem que sair da aldeia. Você tem que sair do ambiente de incredulidade. Amém? Então Jesus aplica saliva, ele consegue ver alguma coisa. Depois, num segundo momento, Jesus restabelece a visão dele. E qual foi a última palavra que Jesus libera para a vida daquele homem? Não volte para a aldeia. O problema estava na aldeia, sim ou não? O problema estava naquela aldeia. Tinha um negócio ruim lá naquela aldeia, gente. Tinha um negócio enterrado lá naquela aldeia, ruim mesmo. Veja bem, sabe por quê? Porque quando eu volto para um ambiente de incredulidade, eu posso ser contaminado. É verdade, gente. 10 homens, voltando ao texto que nos é base. Eu já estou encaminhando para encerrar. 10 homens voltaram com um relatório negativo. Mas 2 desses homens se levantaram por entender os propósitos do Senhor. Josué e Caleb se levantaram e disseram: gente, há um propósito do eterno, há uma promessa. Imagina, gente, viaja um pouco comigo nessa história. Imagina Josué e Caleb levantando a voz contra os 10 outros incrédulos, dizendo: gente, se Deus nos prometeu, Ele é conosco. Vamos entrar na terra, vamos possuir a terra. Ele é conosco, vamos viver os propósitos do Senhor. Ele nos prometeu uma terra que mana leite e mel. Vamos criar os nossos filhos, vamos ser uma referência para gerações futuras. Isso, entende, gente? Estou parafraseando aqui o discurso deles. O discurso que não era um discurso frio, era um discurso que alguém que cria. Ei, irmão, qual tem sido o teu discurso diante dos desafios da vida? Qual tem sido o teu discurso quando você, amado, recebeu uma palavra do Senhor? E por certo tu tens recebido muitas palavras de Deus na sua vida. Você tem recebido, amado, nortes do Senhor na tua história. Mas qual tem sido o teu discurso quando as adversidades batem, quando o desânimo bate, quando parece que você não é atendido nas tuas expectativas? Qual tem sido o teu posicionamento, amado? Será que você é o Josué e o Caleb dessa geração? Será que você é aquele que vai dizer, mesmo não entendendo? Você pode não entender agora, irmãos. Sabe, muitas coisas em Deus nós não entendemos, nós apenas aceitamos, e lá na frente nós vamos saber que Ele sempre esteve ao nosso lado. Isso é tremendo, queridos, isso é tremendo. Então, amados, eu quero falar a vocês de que a nossa motivação, a nossa visão, o nosso relatório vai determinar se vamos viver os propósitos do Senhor ou não, ou se eles vão ser abortados na nossa vida. Qual é o relatório que você está disposto a sair daqui essa noite escrevendo? Hein, gente? Depois desse tempo de palavras falando sobre propósitos, e eu quero crer que muitas coisas, dons foram... Eu pensei em falar de muitas coisas, mas... Amado, está pujante no meu coração essa palavra relacionada à motivação. Porque alguém motivado e alguém apaixonado, ninguém segura ele. Você já namorou na vida? Quem namorou na vida? Pois é. Irmão, namorar é uma coisa boa demais, não é, gente? Diga glória a Deus quem gosta de namorar aí. Glória a Deus, esse povo é fogo puro, irmão. Pois é, veja só. Alguém, amados, apaixonado, não tem tempo ruim. Vamos usar bem o carioquês agora, né? Não tem, me permita essa expressão, pastores. Não tem tempo ruim. Ei, irmão, pode estar chovendo e o cabra está batendo lá na porta. Ei, irmão, pode faltar o dinheirinho da gasolina, pode faltar o dinheiro
né, da passagem, ele dá um jeito, ele vai a pé. Aí quando ele chega lá, bem, você está tão suado. Não, eu decidi, estou precisando queimar uma gordurinha. Duro que nem o coco. Pois é, por quê? Porque ele tem uma paixão, gente. O coração dele está determinado, amados. O coração dele entendeu que Deus o chamou, o elegeu. Amados, o dia que a nossa geração de discípulos, de filhos do Senhor, entender quem é em Cristo Jesus, que nós somos a igreja de Jesus, não é porque somos bonzinhos, não é porque, amados, podemos elencar, amados, itens de acertos e erros da nossa vida, é porque a graça do Eterno nos alcançou. Amém, amados? O dia que entendermos isso e proclamarmos isso no dia da adversidade, no dia, amados, que o inverno chega, no dia em que as coisas não estão muito boas, não é verdade, amados? A nossa proclamação vai determinar aonde vamos chegar. Amém, amados? Eu quero gastar os últimos 5 minutos, eu quero ser bem rigoroso para ser convidado de novo, né, varão? Pois é. Você pode ficar de pé? Eu gostaria que o nosso querido do teclado viesse aqui. Pastor, posso gastar 5 minutinhos? Eu quero terminar e dentro do horário que foi me estabelecido. Mas, irmãos, eu quero que você saia daqui apaixonado, mais apaixonado. Eu sei porque vinha uma quarta-feira numa celebração, você tem que estar apaixonado. Eu sei que tem gente apaixonada. Depois de um dia de trabalho, né, irmãos? Você veio aqui porque você é alguém apaixonado. Talvez você já tenha recebido um toque do Senhor. Talvez você já tenha recebido. E eu creio nisso. Até o queridão que está nos visitando esta noite, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Há um propósito de Deus na vida do nosso querido irmão. Talvez a gente já tenha, amados, enxergado alguma coisa. Talvez vultos para quem não enxerga nada já é alguma coisa. Mas eu quero dizer alguma coisa a você muito precioso. Deus quer fazer você ter uma visão como de águia, meu irmão. Deus quer fazer você enxergar além das circunstâncias que você está vivendo, meu amado. Deus quer fazer de você um homem ou uma mulher visionária, amados. Alguém que enxerga o futuro na perspectiva de propósitos e não na expectativa que se frustra, amados. Há uma geração frustrada de crentes. Sabe por quê? Porque tem colocado suas expectativas e não tem aberto o coração para viver propósitos. Irmãos, Deus não tem compromisso com expectativas. Deus tem compromisso com propósitos. Então o exercício espiritual que eu e você temos essa noite é descobrir qual o centro da vontade dele para a nossa vida. Não é, gente? Há uma promessa de uma terra que mana leite e mel. E nós estamos no nosso período de 40 dias, de 2 anos, não sei, de 10, não sei, olhando a terra. E o relatório vai determinar como vai ser teus dias. Irmãos, se você começar a reescrever o relatório da tua vida na perspectiva de alguém que crê, na perspectiva de alguém, amados, que vive cada dia propósitos de Deus, que não está preso à dor do passado, ou às frustrações do passado. Irmãos, em nome de Jesus, eu tenho cuidado de uma pessoa da família, e pastorear pessoas da família é um grande desafio, né? Que está preso ao passado, e hoje está vivendo uma luta muito grande em depressão, porque não destrava do passado. Mas eu conheço pessoas também que estão travadas para o futuro. Ah, quando acontecer isso na minha vida. Ah, quando eu puder viver isso. Ei, amado, dá para viver hoje? Dá para viver hoje? Sabe qual o dia mais lindo da sua vida? Sabe qual o dia mais precioso da sua vida? Sabe o que de mais importante Deus preparou para você? É esse momento aqui. Você pode dar glória a Deus? Você pode gastar 1 minuto aí, dando glória a Deus? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia, aleluia. Queremos estar apaixonados por Ti, Jesus.
Apaixonado. Eu não preparei nada aí, não. Tem uma canção de apaixonado aí? Tem? Cadê o... Tem uma canção de apaixonado aí, lindão? De alguém que ama Jesus, de alguém que ama. Eu não conheço as canções aqui, na maioria delas eu não conheço, mas eu quero que você saia daqui mais apaixonado por Jesus do que você entrou aqui. Porque alguém apaixonado vai ter o discurso de Caleb e Josué. Você vai sair daqui agora, mas otimista com a vida, sonhador. Talvez o teu coração, como foi dito aqui no início, está ressequido, sabe, gente? Amargurado, com sentimentos de frustração. Você vai sair daqui em nome de Jesus, um sonhador em Deus. Alguém que vai olhar a vida na perspectiva de quem lhe chamou. Você não é capaz não, meu irmão. Ei, você não é bonzinho. Não sei se te frustrei agora. Você não é bonzinho. Você erra mais do que acerta. Mas houve uma graça manifesta em Cristo Jesus. Em Tito está dizendo que a maior graça de Deus revelada aos homens, Cristo Jesus, o Senhor dos senhores. Ele estabeleceu a igreja. Nós somos a igreja de Jesus.